Parte 2. A destrutividade humana. Quando o ódio se torna prazer. A capacidade de destruir está em todos nós. Mas por que alguns transformam essa capacidade em prazer? Erich Fromm dedicou anos de sua vida para entender essa pergunta. E sua resposta nos leva ao lado mais sombrio da mente humana. Mas esse lado sombrio não nasce apenas dentro do indivíduo. Ele é moldado, alimentado e muitas vezes legitimado pela própria sociedade em que vivemos. 1. O impulso de morte. Segundo Fromm, Sigmund Freud falava no instinto de morte, ou Thanatos, uma força inconsciente que levaria os seres humanos à autodestruição e à agressividade. Mas Erich Fromm criticou essa ideia. Para ele, o ser humano não nasce com uma tendência natural à destruição. Ele aprende a destruir quando perde a conexão com a vida. Fromm escreveu: a destrutividade é uma resposta à vida não vivida. Em outras palavras, a agressividade e a crueldade não são naturais. Elas surgem em ambientes onde o amor, a liberdade e a autorrealização são reprimidos. Pessoas que vivem com medo, sem afeto, sem sentido, muitas vezes acabam projetando sua dor para fora. A destruição vira compensação. 2. Caracteres destrutivos: narcisismo, sádico e necrófilo. Fromm identificou 3 formas principais de destrutividade crônica: o narcisista maligno, que explora os outros em função de si; o sádico, que sente prazer em dominar e causar dor; e o necrófilo, que se fascina pela morte, decadência e tudo o que é rígido e sem vida. Esses caracteres não aparecem do nada. Eles são construídos a partir da história de vida da pessoa e também da cultura à sua volta. Fromm via esses perfis não como patologias clínicas isoladas, mas como distorções do desenvolvimento humano causadas por sistemas sociais opressivos, traumas e alienação. 3. A cultura. Como fábrica de destruição. Segundo Fromm, a sociedade moderna muitas vezes reforça tendências destrutivas. Ambientes autoritários, materialistas e desumanos criam indivíduos que rejeitam a empatia e buscam controle como forma de segurança. Ele escreveu: a alienação do homem moderno, separado de si mesmo dos outros e da natureza, cria as condições ideais para o florescimento do ódio. A destrutividade, então, deixa de ser um ato isolado e passa a ser um fenômeno coletivo. Regimes autoritários como o nazismo e o stalinismo criaram sistemas onde a crueldade era incentivada e normalizada. Mas Fromm alertava que até mesmo sociedades democráticas podem alimentar a destrutividade, quando promovem o egoísmo, a competitividade desumana e a desvalorização da vida. 4. A biofilia versus necrofilia. Um dos conceitos mais importantes de Fromm é a oposição entre biofilia e necrofilia. A biofilia é o amor pela vida, pelo crescimento, pela liberdade. Já a necrofilia é o amor pela morte, pelo controle, pela rigidez. Ele dizia: a necrofilia não é apenas atração pela morte, mas por tudo que é mecânico, previsível, sem emoção. Pessoas com caráter necrófilo têm aversão à espontaneidade, ao movimento, à mudança. Preferem ordem rígida, controle total, mesmo que isso signifique eliminar o que é vivo. Esse perfil aparece em líderes totalitários, mas também em pessoas comuns que vivem de forma estéril, que se isolam da natureza, das emoções e dos outros seres humanos. 5. O prazer na crueldade. Um ponto fundamental que Fromm aborda é o prazer que algumas pessoas sentem ao machucar os outros. Esse prazer, segundo ele, não nasce do instinto, mas da sensação de poder sobre outro ser humano. A dominação de um ser humano sobre outro pode se tornar um fim em si mesma, uma fonte de excitação, de validação do ego, escreveu. É aqui que entra o caráter sádico, que será explorado em profundidade na próxima parte deste documentário. Mas aqui já podemos entender a base. O sádico encontra segurança em controlar. Sua própria insegurança interna o leva a tentar dominar o mundo ao redor. 6. Como a destrutividade se manifesta no cotidiano. Nem todo destrutivo é um assassino. Fromm apontava formas sutis de destrutividade no dia a dia: rejeição da empatia, desprezo pelos sentimentos dos outros, crítica constante sem compaixão, uso do sarcasmo como forma de humilhação, indiferença à dor social,
como a miséria, a guerra e a exclusão. Esses comportamentos, muitas vezes normalizados, indicam uma desconexão da vida, um afastamento da biofilia. Conclusão: um caminho entre luz e sombra. Erich Fromm não acreditava que o ser humano fosse, por natureza, mau ou destrutivo, mas também não era ingênuo. Ele sabia que, quando privados de amor, conexão e sentido, muitos escolhem a destruição, mas também afirmava que há um caminho possível: cultivar a biofilia, fortalecer os vínculos, desenvolver a consciência crítica e escolher todos os dias a vida em vez da morte. Como ele disse, o amor pela vida é o maior antídoto contra a destrutividade. E essa escolha, embora individual, tem consequências sociais profundas. Uma cultura que valoriza a vida cria pessoas que também a valorizam. Uma sociedade construída sobre a morte gera destrutivos. Esse foi mais um mergulho na mente humana, sob o olhar de Erich Fromm. No próximo episódio, o caráter sádico, quando o prazer depende do sofrimento do outro. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com quem se interessa por psicologia profunda, crime e comportamento humano.